Olá, pessoal, companheiros das etapas regionais da 7ª Conferência Estadual. Momento importante na construção do nosso SUS, público, integral e de qualidade. Eu sou Aquilas Mendes, conheço muitos de vocês. Vamos estar juntos lá no dia 23 de julho nessa conferência tão importante, num momento crucial na história do SUS. E eu falo crucial aqui porque nós estamos vivendo uma inflexão daqueles que querem nos derrubar. É isso que eu preciso deixar essa mensagem. Por que derrubar? Porque a minha fala, como muitos sabem, ela irá tocar na questão do financiamento e da gestão dos recursos. Para o modelo que a gente precisa ter em mente, um modelo integral, onde a participação da comunidade no acompanhamento da política de saúde é essencial. Um modelo integral de saúde público. E aí, nós precisamos realmente discutir que modelo de SUS queremos. Eu já digo, não é o modelo que abre cada vez mais as portas para a participação da iniciativa privada. É um modelo, sim, integral, público, com a participação da comunidade e de qualidade. Mas para isso, pessoal, nós precisamos ter muito esforço para debater, sobretudo, os problemas que nós vimos tendo nesses últimos anos. Bem, falar de financiamento é falar, sobretudo, infelizmente, de subfinanciamento. Subfinanciamento histórico e que, recentemente, o subfinanciamento histórico do SUS tem sido assumido como uma política de Estado. Isso é complicado. Queremos dizer com isso que os diversos governos federais, principalmente, não tiveram compromisso de aplicação dos recursos condizentes às exigências desse SUS que aqui eu estou conversando com vocês, defendendo. E continuarei que nem vocês, defendendo lá na 7ª Conferência. Mas veja, nada adianta discutir financiamento se não teremos claro para que mais recurso. Por isso que eu estou insistindo nessas primeiras palavras. Mais recurso para esse SUS integral público de qualidade. Não mais recursos para garantir que a iniciativa privada, as OSs, essas famosas entidades que têm corroído o Sistema Único de Saúde por meio dos recursos tão importantes para financiar o Sistema Universal de Saúde Público. Portanto, é mais recursos para o modelo de SUS que vimos construindo, que você também, aí, como participante da conferência, está lutando por. Tendo isso claro, vamos aos pontos necessários para vocês debaterem na conferência e levarmos com toda a força para a plenária da 7ª Conferência. E aí São Paulo representará muito bem na 15ª Conferência. Para isso, vamos lá. O subfinanciamento histórico, recentemente fomos atravessados pela famosa EC Constitucional, Emenda Constitucional 86/2015, que foi aprovada agora em março, com esse número. Ela, na realidade, o que ela nos trouxe? Trouxe uma retirada de recursos do governo federal, agora por emenda constitucional. A União terá que aplicar 13,2% da receita corrente líquida em 2016 e cada ano subir para aplicar, a partir de 4 anos subsequentes, 15% da receita corrente líquida. Queridos, é muito pouco. É tão pouco que, na realidade, para 2016, significa que o Ministério da Saúde aplicará menos 9,2 bilhões de reais. Isso eu tenho que dizer claramente que é uma paulada. Esse é o termo. Não tenho por que medo de dizer. É uma paulada naquilo que a União aplicava, que dizia a respeito, segundo a nossa lei 141, a variação nominal do PIB. Na realidade, a União agora aplicará menos. E isso foi uma derrota que tivemos no nosso Congresso Nacional. E junto com essa emenda, se aprovou o orçamento impositivo. Vale dizer,
os vereadores, deputados estaduais e federais, embora a emenda só diz respeito ao governo federal, mas eu já me adianto, porque eu sei que aí deve ter muito deputado estadual no nosso estado e muito vereador que já quer pegar o modelo da emenda do orçamento impositivo e implantar via legislação nos seus legislativos. Significa o seguinte, que agora as emendas parlamentares deverão ser executadas. Não terá mais a possibilidade de elas não se viabilizarem naquele orçamento. Agora elas terão que ser executadas. E as emendas, elas dizem respeito, na sua maior parte, ao recurso de investimento. Muitas vezes que não tem nenhuma relação com o processo de planejamento que a comunidade participou, organizou, que o executivo montou seu orçamento, que o conselho nos municípios, que o conselho estadual aprovou e aí vai para o legislativo. As emendas, como elas são posteriores, elas ficariam ali, sobretudo, com a possibilidade de serem ou não executadas. Agora não é assim. Agora elas deverão ser obrigatoriamente executadas, o que coloca um problema para o processo de planejamento, para a nossa famosa Lei 141/2012. Então, atenção, nós precisamos ir e defender a revogação desta emenda. O debate da saúde tem que se construir por meio de uma responsabilidade mais forte do governo federal, porque da maneira como estamos agora, com essa aprovação da EC 86, nos coloca uma situação muito difícil no caminhar e na responsabilidade do governo federal. Bem, vou para um segundo assunto, que está ligado, obviamente, e que nós precisamos defender na 7ª conferência. Defender contra, essa é a verdade. Porque foi aprovada a Lei 13.097/2015. Ela permitiu a entrada do capital estrangeiro para ações e serviços de saúde, para a compra de hospitais, inclusive filantrópicos, para desenvolvimento de ações em saúde do capital estrangeiro. Veja que nos coloca, sobretudo, um obstáculo à construção do SUS universal, quando o capital estrangeiro aqui com essa permissão, o que lhe interessa? Interessa a saúde dos brasileiros? Não, pessoal. O que interessa é, sobretudo, a saúde enquanto mercadoria, enquanto possibilidade de investimento de uma empresa que aqui vem explorar a nossa saúde. Bem, nesse sentido, nós precisamos também lutar contra, e a Almadim, uma ação direta de inconstitucionalidade, que deu entrada no Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos garantir que essa DIN seja julgada e aprovada. Significa ser contra a esta lei. Queridos, há muita luta, mas eu estou animado, porque eu sei que vocês, ao assistir esse vídeo, vão abrir essa discussão muito forte nas etapas regionais e sair com propostas de defesa contra esta lei e pela aprovação da DIN que se encontra em andamento. Aqui vamos para um terceiro ponto. E eu não poderia deixar de dizer, na história do subfinanciamento histórico, o quanto tem crescido os recursos do público para a iniciativa privada. Via o quê? Via a renúncia fiscal, via a isenção de impostos que é concedido para a iniciativa privada do Estado. E com isso o Estado deixa de arrecadar para garantir uma saúde privada, com uma lógica mercantil. Refiro-me aqui à renúncia do imposto de renda à pessoa física, que no Brasil chega a ser um absurdo. Eu agora fazendo meu imposto de renda, muitos de vocês, corro para ver se eu tenho uma despesa médica com saúde privada, porque eu tendo isso, ponho no meu imposto de renda, demonstro isso e eu tenho um abatimento no pagamento do imposto de renda. Isso significa o quê, queridos? Significa que o Estado deixa de arrecadar, favorecendo a quem usou da iniciativa privada. Nós sabemos que 200 milhões de brasileiros, 75%, quase 80%, na realidade, precisam da saúde pública, precisam, sobretudo, do SUS. Não têm condições de garantir e pagar a saúde privada. Então, queridos, é uma tremenda iniquidade. A desconto de imposto de renda
pessoa física. Mas também nós temos o desconto para imposto de renda pessoa jurídica. As empresas que têm planos de seguros privados de saúde, elas podem descontar do seu imposto de renda esse montante. Além disso, soma-se a renúncia fiscal para as entidades filantrópicas. Epa, vamos prestar atenção? De que entidades eu estou me referindo? Aqui inclui as entidades que dizem fazer saúde, até faz, mas sobretudo abrem para aqueles que têm planos. Estamos falando dos hospitais, me referindo especificamente à saúde. Aos hospitais de excelência, chamados Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Einstein, HCOR e outros hospitais. Que eu quero dizer que esses hospitais têm renúncia fiscal. Mas vamos entrar nesse hospital. A catraca não abre, queridos, quando eu estou ali na porta, se eu não tenho plano. Na realidade, o atendimento ao SUS é dado como? Por meio de cursos. Nós precisamos modificar isso. Nós precisamos ter uma conversa séria de responsabilidade com esses hospitais e, portanto, somos sim contra a essa não limitação da isenção fiscal para esses hospitais que muito pouco atendem o SUS. Precisamos discutir isso, porque isso significa menos recurso para o SUS e, portanto, a ligação com subfinanciamento. Eu estou quase terminando, mas eu quero dizer a vocês, é muita discussão, é muita responsabilidade de vocês para sair na defesa, num debate, para garantir o financiamento digno ao SUS que queremos, ao SUS público integral e de qualidade. Mas nesse ponto, tem também a isenção para medicamentos da indústria farmacêutica, que não tem política. Olha a minha mão. É um descaso. Aquela indústria farmacêutica que pressionar mais, leva mais isenção. Portanto, nós precisamos discutir o estabelecimento de uma política para a renúncia fiscal de medicamentos, tão importante para o Sistema Único de Saúde. Junto com isso, queridos, eu quero aqui deixar também um alerta. Já vamos nos colocar contra qualquer medida provisória de emenda constitucional PEC, e eu me refiro à PEC 451, que está no Congresso, que o presidente da Câmara, e aqui vai uma denúncia, e vocês precisam discutir, a PEC 451 do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, se colocada e aprovada, ela está na pauta, e se aprovada, garantirá que toda empresa no Brasil forneça planos privados para os seus funcionários. Isso é um absurdo. Isso é uma outra paulada no SUS, porque a rigor, quem vai, sobretudo agora, querer ir ao SUS porque terá um plano privado? Só que nós sabemos que o plano privado cobre o quê? A média complexidade, mas não cobre a alta complexidade. E sabemos que isso vai para o SUS. Não cobre por quê? Porque não dá lucro. E os planos visam lucro, queridos. Então nós precisamos já nos colocar uma posição contrária a qualquer aprovação de uma emenda constitucional que vinha nesse sentido, e essa é a 451. Para terminar mesmo, e não deixar vocês sem discussão, eu quero chamar a atenção do ponto de vista da nossa relação do financiamento do governo estadual. O Estado de São Paulo vem aplicando o que a Lei 141 fala, no mínimo 12% da receita de impostos em saúde. Mas a lei fala, ei, atenção, no mínimo 12%. E o nosso Estado de São Paulo não passa dos 12%. Portanto, vem entendendo que o mínimo é o máximo. Isso é um descaso com a saúde pública do nosso Estado. Nós precisamos garantir um maior percentual do compromisso do governo estadual com saúde. E, além disso, nós sabemos que desse recurso ele aplica, já quase 50% é destinado às organizações sociais, às OSs privadas. Isso é uma vergonha para o nosso Estado. E nós temos que nos colocar contra, sobretudo contra num país em que está num processo de crise muito forte. E para enfrentar a crise econômica, nada mais do que o investimento no social. E para isso, vocês também vão defender a atitude contrária à manutenção da lei de responsabilidade fiscal, que exige que o Estado e os municípios devem aplicar no mínimo 54% da receita corrente líquida em pessoal. Como a saúde se faz com pessoal, com gestão de pessoas, a saúde passa esse valor. E aí o que acontece? Acontece é que o governo como um todo exige que a saúde, então, remeta a sua despesa para despesa com serviços de terceiros.
Isso vem crescendo, queridos. E isso diminui o gasto pessoal. E despesa por serviço terceiro significa abrir os braços para a contratação de organizações sociais de saúde. Nós não admitimos isso. E você também não. Faça caravana no seu município, nas suas regiões, para que a gente defenda a exceção do limite da responsabilidade fiscal para despesa com pessoal para a área da saúde. Defenda o projeto do deputado Amauri, que está no Congresso, que tinha sido arquivado, e pela deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, desarquivou agora em janeiro. E lá ele coloca que a área da saúde terá uma exceção no limite da despesa de pessoal. Nós não queremos isso, porque nós queremos uma saúde universal integral. E além disso, queremos uma saúde universal, integral e pública, que seja aquela que você participe, que toda a comunidade participe, que o Conselho Municipal de Saúde participe, que o nosso Conselho Estadual de Saúde acompanhe. E para isso, nós discutimos o planejamento, tão caro e importante, um planejamento ascendente para o SUS integral com qualidade. Agora, isso está na nossa Lei 141. Mas se o gasto, se o orçamento for construído sem essa relação, for construído na base de uma burocracia que está afastado da participação da comunidade, fica difícil. Não só fica difícil do ponto de vista que está contra a nossa Lei 141, contra a nossa legislação, mas fica difícil para garantir o SUS que queremos. Vamos lá, pessoal. Eu vou estar com vocês no dia 23. E lá no debate, eu já quero ouvir, quase não falarei, vou ouvir de vocês a linha das defesas de todas essas propostas. Quero ouvir, sobretudo, o eco que vamos gritar juntos por um SUS público integral e com qualidade. Até lá, um abraço e espero vocês.